E se eu dissesse que você peca porque é Deus quem faz você pecar, mas depois ele culpa você por isso? E se eu revelasse que existe uma religião dentro da religião evangélica que ensina que Deus é a origem do mal, você chamaria isso de igreja? Agora, imagine que sobre essa mesma teologia eu te falar que essa religião disfarçada de cristianismo defende que um ladrão rouba, um assassino mata, e o abusador comete atrocidades com mulheres e crianças porque foi Deus quem decretou e manipulou tudo para que eles fizeram isso antes mesmo deles nascerem. E ainda dizem que a culpa, no entanto, não é de Deus que o manipulou, e sim exclusivamente do homem. Perguntas para o público. Você acredita que existem igrejas que pregam algo assim? Já pensou que talvez você esteja dentro de uma igreja assim e nem sabe? Você conseguiria chamar isso de evangelho? O que falaria? Diria que é uma igreja do Deus da Bíblia? Teria coragem de afirmar que Deus fez com que tragédias como o ataque às Torres Gêmeas, sequestro das pessoas e assassinato de crianças em Israel aconteceram porque foi pré-ordenado por Ele e para a glória do seu nome? Essa teologia afirma que, e se eu te disser que Adão e Eva pecaram porque Deus decretou que eles pecaram no Éden antes de criar os dois, o que você diria sobre essa teologia? E se eu te disser que não existe livre-arbítrio, tudo o que você faz de bem ou mal é manipulado por Deus e Ele fica satisfeito em você para cometer o bem ou o pecado. Só que se você faz o mal, eles dizem que foi a soberania de Deus agindo. 3. Eles pregam que Deus faz a língua do homem blasfemar e que Deus predestina as pessoas ao inferno antes mesmo de nascerem, sem poderem escolher. Agora, aqui está o ponto-chave. Eles não pregam isso abertamente nos cultos de domingo ou em vídeos na internet. Essas doutrinas são ensinadas de forma velada, durante aulas particulares, em escolas dominicais e estudos fechados, e nas suas aulas dominicais, eles acreditam que a igreja que você frequenta é uma abominação e que só eles pregam, entre aspas, o verdadeiro evangelho. Você imagina um Deus assim? Imagina quem são esses pastores. Você provavelmente já deu like nos vídeos dele e até mesmo compartilhou seus conteúdos sem saber. O golpe espiritual. Esses pastores são altamente inteligentes, possuem vários diplomas de teologia e sabem como impactar quem ouve. Publicamente pregam bem, falam da Bíblia e atraem multidões, mas aí está o perigo. Quando estão em cultos abertos aos públicos, vídeos na internet, podcast, etc. Eles escondem a verdadeira face de sua doutrina. O que você diria se eu te falar que tem muita gente indo para essas igrejas caindo na conversa deles? Conexões reveladoras. Você sabia que os fundadores dessas igrejas tinham ligação com a maçonaria? Muitas dessas igrejas ainda estão sendo influenciadas por maçons ao redor do mundo. A doutrina que ofende o Evangelho. Dizem que Jesus não morreu por todos, mas apenas por alguns escolhidos. Que Deus escolheu alguns para o céu e outros para o inferno, e que provavelmente as pessoas que você ama ou alguns da família deles vão para o inferno, mesmo se quisessem servir a Deus e obedecê-lo, não terão saída, pois Deus já os predestinou ao inferno e tormento eterno. O que você me diz disso? Sendo que nem eles mesmos sabem se são predestinados ao paraíso. Você imagina um Jesus assim? Você imagina quem são esses pastores? Sabe quais igrejas têm essa teologia que dizem que só eles estão certos? A doutrina que ofende o Evangelho. Afirmo que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para o inferno, antes mesmo de nascerem. Isso significa que mesmo que alguém queira se arrepender, obedecer a Deus e servi-lo, não terá chance de escapar do tormento eterno se Deus o predestinou para isso. Eles dizem que tudo, absolutamente tudo, inclusive o pecado, foi decretado por Deus. Agora pense, você consegue imaginar um Deus que faz o homem correr, o derrubar e no final culpar o próprio homem pela queda? Mentiras ensaiadas e contradições.
Esses pastores pregam que os dons espirituais cessaram com os apóstolos, mas não existe nenhum versículo sequer na Bíblia que diga isso. Eles pegam trechos isolados e constroem falsas argumentações para convencer você de que os dons não são mais para hoje. Por quê? Porque sem o Espírito Santo você fica vulnerável às mentiras deles. Sem os dons, eles têm controle sobre você. Mas o Espírito Santo está lhe alertando sobre esse engodo. Repito, não existe nenhum versículo bíblico que afirme essa mentira deles. Vale a pena ressaltar que algumas igrejas ditas neopentecostais são, muitas vezes, palco de líderes que priorizam interesses pessoais e manipulam a fé dos fiéis. E é nesse argumento que muitos desses pastores dessas igrejas ganham espaço colocando todas as outras no mesmo balaio, por assim dizer. Bom, o nome dessa religião dentro da religião evangélica se chama Calvinismo. Onde seu papa é o São João Calvino, o evangelho é visto com o olhar de Calvino e de teólogos calvinistas. As contradições de seus líderes. João Calvino, o maior nome dessa teologia, vamos mostrar o quanto o João Calvino Alberber da fonte, chamada Agostinho de Hipona, desenvolveu suas loucuras teológicas, escreveu em suas obras contradições gritantes. Nas Institutas, volume 1, página 36, ele diz: se considerarmos o Espírito de Deus como a única fonte da verdade, não lutaremos contra a verdade onde quer que ela se aplique. Caso contrário, estaremos ofendendo o Espírito Santo de Deus. Porque não se pode falar mal dos dons do Espírito sem lançar desprezo e opróbrio sobre ele. Porém, no volume 3, ele contradiz suas próprias palavras ao negar os dons, criando confusão entre seus seguidores. Essas doutrinas absurdas geram divisões, brigas e uma completa deturpação do caráter bondoso de Deus. Expondo as fontes de seus ensinos hereges, eles afirmam coisas como 1. Deus move as línguas dos homens para blasfemar. Francisco Gomaruz 2. Deus decreta todas as coisas, inclusive os meios e os fins. John Samuel Feinberg 3. A obra do pecado não parte de qualquer outra pessoa a não ser Deus. Ulrich Zwinglio. Como alguém pode acreditar nisso? Desmascarando o engano com a Bíblia. A palavra de Deus é clara ao dizer que ele não é a origem do mal. Jeremias 32, 35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimarem seus filhos e suas filhas em sacrifícios a Moloque, algo que nunca lhes foram ordenados, nem me passaram pela cabeça que fizeram tal abominação para levarem Judá a pecar. Também em Jeremias 7,31 diz: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a vitória e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Ou seja, Deus está dando a condição do homem escolher ouvir sua voz e obedecer Deus, deu ao homem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Ele não força ninguém a pecar. Jeremias: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Todos têm a oportunidade, graças a Deus. Aqui entra em cena a vontade pessoal. Querer é um verbo que indica vontade, portanto, a pessoa escolhe. Não aparece a imposição. Maravilhoso é o livre-arbítrio concedido por Deus. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É impossível harmonizar. Deus não deseja que alguém se perca, com a ideia de ele escolher pessoas para serem destruídas. O impacto desastroso dessa teologia na história. Se essa teologia fosse tão boa e verdadeira,
Por que a Europa, berço dessa doutrina, tem apenas 3% de cristãos hoje? Por que os países onde essas ideias prosperaram estão agora cheios de ateus? A verdade é que o avivamento pentecostal, iniciado na Rua Azusa, foi o que salvou a América do Norte de seguir pelo mesmo caminho da Europa. Nomes que propagam essas doutrinas. Fique atento aos pregadores e líderes que espalham essas ideias. Augusto Nicodemos, John Piper, Hernandes Dias Lopes, Paul Washer, Paulo Júnior, Rodrigo Mocellan, Iago Martins, Marcos Granconato, João MacArthur, ex-crentes das igrejas pentecostais clássicas como Congregação Cristã no Brasil e Assembleias de Deus, entre outras. Esses ex-crentes pentecostais atacam as igrejas que um dia oraram por eles e hoje chamam suas antigas igrejas de hereges, etc. São adeptos da Confissão de Westminster e algumas de suas igrejas são Igreja Anglicana Reformada do Brasil, Igreja Reformada, Igrejas Presbiterianas, Igrejas Batista Reformadas, Igreja Aliança do Calvário, Igreja Batista, Redenção, Igreja Resgatar, Guaratinguetá. Atenção, eles ensinam suas doutrinas de forma veladas nos bastidores, longe dos holofotes, mas nunca revelam toda a verdade publicamente. O calvinismo, além de herege, é satânico, pois só Satanás tentaria deturpar assim o caráter de Deus. E ter a audácia de dizer que Deus escolheu pessoas para irem ao inferno antes dessas pessoas existirem, sendo crianças ou mesmo no ventre de suas mães. Como pode acreditar num Deus assim que Deus manda você correr? Ele te empurra, te derruba, e a culpa é sua e não dele? Vale a pena ressaltar que algumas igrejas ditas neopentecostais são muitas vezes palco de líderes que priorizam interesses pessoais e manipulam a fé dos fiéis. E é nesse argumento que muitos desses pastores dessas igrejas, do Deus manipulador e responsável pelo mal, ganham espaço colocando todas as outras no mesmo balaio, por assim dizer. Bom, o nome dessa religião dentro da religião evangélica disfarçada de fé cristã se chama calvinismo. Onde seu papa é o São João Calvino, são de igrejas que pregam uma fé reformada. É o Evangelho segundo João Calvino. Ou, como já disse anteriormente, o Evangelho é visto com o olhar de Calvino e de teólogos calvinistas e não da Bíblia. Há mais de 300 anos, essa teologia já foi rejeitada pela Igreja no mundo inteiro no Segundo Concílio de Orange. O Segundo Concílio de Orange foi realizado em 529 em Orange, que então fazia parte do reino ostrogótico. Afirmou grande parte da teologia de Agostinho de Hipona, porém agora estão na moda. Infelizmente eles fazem muito sucesso porque se abriram muitas falsas igrejas com falsos pastores inventando coisas que não estão na Bíblia. São pastores neopentecostais e nada tem a ver com os pentecostais clássicos e bíblicos. E nessa brecha, esses pastores calvinistas generalizam tudo e fazem com que os desavisados caiam nas suas lábias, pois eles têm uma boa oratória, mas quem tem o Espírito Santo não cai numa teologia fatalista dessas. Essas doutrinas absurdas geram divisões, brigas e uma completa deturpação do caráter bondoso de Deus. Expondo as fontes de seus ensinos hereges, quero deixar aqui registrado algumas frases de alguns teólogos bem conceituados no meio calvinista. Algumas delas são de arrepiar. Eles afirmam coisas como 1. Deus move as línguas dos homens para blasfemar. Francisco Gomaros 2. Deus decreta todas as coisas, inclusive os meios e os fins. John Samuel Feinberg. A pobreza também é decretada. O que quer que seja que causa essa pobreza, também foi decretado como meios conducentes a essa pobreza. John Samuel Feinberg. 3. A obra do pecado não parte de qualquer outra pessoa a não ser Deus. Ulrich Zwinglio. 4. Todas as coisas, incluindo o pecado, são causadas por Deus. Edwin H. Palmer. Os 5 pontos do calvinismo. 5. Deus não apenas permitiu, mas pré-ordenou o ataque às Torres Gêmeas.
John Piper, no seu artigo com o título Por que não digo, Deus não causou a calamidade, mas pode usá-la para o bem. 7. A Bíblia é clara. Deus ordena o pecado. Edwin H. Palmer, Os 5 pontos do calvinismo. 8. Não apenas seu olho onisciente viu Adão comendo o fruto proibido, mas ele declarou antecipadamente que ele devia comer. Arthur W. Pink, Soberania. 9. Mendigos têm o dever bíblico de passar fome. Marcos Granconato, pastor da Igreja Batista Redenção, em São Paulo, em uma publicação no Facebook. Contra essa fala maldita do Marcos Granconato, tem um texto da Bíblia contra ele que diz: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Salmos 41, 1. Aliás, o Marcos Granconato parece que bebeu da fonte dos Mormons ao repetir a mesma frase ipsis literis do Mormon Ezra Taft Benson, 1899 a 1994, que disse: Cristo tira a favela das pessoas e depois elas mesmas saem da favela. Essa fala é muito preconceituosa com os crentes pobres financeiramente, como se na favela, melhor dizendo, comunidade, como se na comunidade não existisse cristãos de verdade, só no meio dos ricos calvinistas, sim, porque eles não colocam igrejas nas comunidades carentes, pois dizem que eleitos e predestinados são bem-sucedidos financeiramente. Como alguém pode acreditar nisso? Desmascarando o engano com a Bíblia. A palavra de Deus é clara ao dizer que ele não é a origem do mal. Jeremias 32, versículo 35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimarem seus filhos e suas filhas em sacrifícios a Moloque, algo que nunca lhes foram ordenados, nem me passaram pela cabeça que fizeram tal abominação, para levarem Judá a pecar. Também em Jeremias 7, versículo 31 diz: E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a vitória e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Ou seja, Deus está dando a condição do homem escolher ouvir sua voz e obedecer. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Ele não força ninguém a pecar. Jeremias 21, versículo 8. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Apocalipse 22, versículo 17. Quem quiser receba de graça a água da vida. Todos têm a oportunidade, graças a Deus. Aqui entra em cena a vontade pessoal. Querer é um verbo que indica vontade, portanto a pessoa escolhe, não aparece a imposição. Maravilhoso é o livre-arbítrio concedido por Deus. 2 Pedro, 3º versículo 9. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É impossível harmonizar. Deus não deseja que alguém se perca com a ideia de ele escolher pessoas para serem destruídas. O impacto desastroso dessa teologia na história. Se essa teologia fosse tão boa e verdadeira, por que a Europa, berço dessa doutrina, tem apenas 3% de cristãos hoje? Por que os países onde essas ideias prosperaram estão agora cheios de ateus? A verdade é que o avivamento pentecostal, iniciado na Rua Azusa, foi o que salvou a América do Norte de seguir pelo mesmo caminho da Europa. Nomes que propagam essas doutrinas. Fique atento aos pregadores e líderes que espalham essas ideias. Augusto Nicodemos, John Piper, Hernandes Dias Lopes, Paul Washer, Paulo Júnior, Rodrigo Mocellan, Iago Martins, Marcos Granconato, João MacArthur. Muitos também são ex-crentes das igrejas pentecostais clássicas como Congregação Cristã no Brasil e Assembleias de Deus, entre outras. Esses ex-crentes pentecostais atacam as igrejas que um dia oraram por eles e hoje chamam suas antigas igrejas e seus membros de hereges, etc.
são adeptos da Confissão de Westminster, e algumas de suas igrejas são Igreja Anglicana Reformada do Brasil, Igreja Reformada, Igrejas Presbiterianas, Igrejas Batista Reformadas, Igreja Aliança do Calvário, Igreja Batista, Redenção, Igreja Resgatar Guaratinguetá. Atenção! Eles ensinam suas doutrinas de forma veladas nos bastidores, longe dos holofotes, mas nunca revelam toda a verdade publicamente na internet. O calvinismo, além de herege, é satânico, pois só Satanás tentaria deturpar assim o caráter de Deus e ter a audácia de dizer que Deus escolheu criar pessoas para sofrerem na terra e mandá-las ao inferno, mesmo antes dessas pessoas nascerem, sendo crianças ou mesmo no ventre de suas mães. Como pode acreditar num Deus assim? Um Deus que ele manda você correr. Ele te empurra, te derruba. Ou seja, você é manipulado a cair e a culpa é sua e não dele? Conclusão e alerta final. Essa doutrina não é apenas equivocada. Ela é uma afronta ao caráter santo e justo de Deus. Um Deus que manipula o homem para pecar não é o Deus da Bíblia. Uma teologia que predestina pessoas ao inferno contradiz o amor de Deus expresso em João 3,16. 1 Timóteo 2, versículo 4, diz que Deus deseja, repito, Deus deseja, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Fique atento. Não se deixe enganar por discursos eloquentes e bem elaborados. Examine as Escrituras e busca o discernimento do Espírito Santo. Versículo final para reflexão. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os seus corações. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Pronto para combater o engano. Este é o momento de se posicionar pela verdade e alertar os outros. Compartilhe este vídeo e ajude a desmascarar essas heresias antes que mais pessoas sejam enganadas. Essas declarações deturpam o caráter de Deus de uma maneira grave e perigosa. Como bem resumiu o pastor Diego Aquino, no calvinismo, a única conclusão final que chegamos é que Satanás é um mero marionete e o único pecador é Deus. Caso fosse verdade que todos os atos da humanidade foram ordenados por Deus, eu queria distância desse ser. Frase de Rodrigo Aquino. Ou as igrejas pentecostais reprovam tais ensinos e preparam seu rebanho com intenso ensino bíblico, ou, em breve, negaremos os dons, pregaremos Deus com intenção direta do mal e negaremos as ações satânicas não ordenadas pelo Criador. Minha oração é que esse tipo de ensino não se espalhe nas igrejas do Brasil. Deus tenha misericórdia da América. Impacto no mundo. Se o calvinismo fosse bom, a Europa teria 97% de crentes e não apenas 3%. Desses 97% estão 50% são ateus e 50% de muçulmanos. O que salvou a América desse ateísmo reformado foi o movimento da Rua Azusa, que trouxe avivamento verdadeiro e restaurou a fé cristã em muitos. Um chamado à verdade. O calvinismo, com suas doutrinas, apresenta um Deus que não é o da Bíblia. Um Deus que faz o homem pecar, e depois a culpa não é dele. O Deus que entregou seu Filho para salvar o mundo. A palavra de Deus nos ensina o oposto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. É hora de abrir os olhos e examinar tudo à luz da Bíblia. Fuja das doutrinas que distorcem o caráter de Deus e busque a verdade no Evangelho puro e simples. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a vitória e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Reformados não pregam Jesus, apenas pregam ensinos de seus ídolos como Calvino, Spurgeon, John Piper, Paul Washer e etc. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas saibam a verdade. Até mais.